Salve, salve, pessoal! Esse é o podcast Sementes do Futuro, um podcast que trata de sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. Este programa é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, da ONG Moradia e Cidadania e do CASCA, Instituto Socioambiental. Eu me chamo Laís Ester, sou jornalista aqui do Sind Bancários e hoje o assunto é economia solidária. Aqui ao meu lado, mais uma vez, Arthur Almeida, bancário da Caixa Econômica Federal e coordenador da ONG Moradia e Cidadania. Bem-vindo, Arthur. Obrigado. Também conosco hoje temos uma referência no estudo e no desenvolvimento da economia solidária, a professora Ana Mercedes Sarria e Casa, cientista social, mestre em sociologia, doutora em ciências sociais e políticas, professora da Escola de Administração da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e integrante do Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa, UNEGA. Bem-vinda, professora. Obrigada. Contamos também aqui com a prata da casa, Everton Gimenez, vereador de Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores, vice-presidente da CUT-RS, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região e membro do Conselho de Representação em Entidades de Grau Superior deste mesmo sindicato. Bem-vindo, Gimenez. Obrigado. Então, hoje a gente vai conversar, a gente estava falando um pouco aqui já sobre o assunto, a gente vai conversar em síntese, assim, né, do que é economia solidária, como isso se constitui, os caminhos mais iniciais, vamos dizer assim, desse assunto. Pedir para a professora começar a nos falar um pouco, numa breve definição, se é que é possível, né? Mas como é que isso se constitui e o que é economia solidária? Então, é um prazer estar aqui, bem bom estar justamente falando de economia solidária logo depois que no domingo, dia 15, a gente comemorou, né, o Dia Nacional da Economia Solidária, 15 de dezembro. Então, a economia solidária, na verdade, ela é uma maneira, a gente pensa como uma forma de produzir, porque nós estamos falando em economia, né? Então, uma forma de produzir bens, serviços, uma forma de consumir, uma forma de comercializar também, diferente da forma que está orientada para a maximização do lucro. É uma forma de produzir de forma solidária, de forma cooperada, como o próprio conceito disse. Parece até um oxímoro, né? Uma coisa meio contraditória, como assim economia e solidariedade? Então, a primeira coisa é dizer sim. A gente tem isso, e isso não é apenas uma utopia, né? É também uma questão que remete também o conceito de economia solidária a uma outra forma de entender a economia, né? Porque a economia, na sua origem, se tu pega o próprio conceito oikos, é o cuidado da casa. Então, a gente sempre pensa que a economia está relacionada só com ganhar dinheiro, e, na verdade, a economia tem a ver com produzir riqueza e viver bem, né? Esse é o centro da economia. Só que ela, na verdade, a gente está associada com ganho e mercado. Então, nós dizemos que é uma maneira de recuperar a concepção substantiva da economia. Então, por um lado, é isso. É uma forma, uma maneira de pensar a economia, é um conceito, então, nesse sentido. Por outro lado, é uma maneira também de pensar. Outra coisa importante da economia solidária é que ela não é só um conceito, ela também é uma outra economia acontece, como a gente diz, uma forma através dos quais a gente pode encontrar diversas formas de organização no país. Então, nós dizemos é um conceito, nós dizemos é uma maneira de pensar a economia, é também, então, uma série de experiências que existem no Brasil e no mundo. Nós podemos remontar a economia solidária, geralmente se fala da economia solidária a partir das experiências do cooperativismo na Europa, né, na época da Revolução Industrial, quando começou todas as experiências cooperativas dos trabalhadores, dizendo, não, nós podemos produzir de uma outra forma, nós estamos resistindo ao capitalismo. Mas também a gente pensa a economia solidária a partir do Brasil, né, porque nós podemos encontrar as comunidades indígenas, os quilombolas, então há diversas experiências que também produzem de uma outra forma. Então, tu vai dizer, opa, não é só uma ideia de alguém, é também uma realidade que a gente, a partir do conceito e a partir da ideia, a gente começa a ver, é assim, existe essa economia, e a gente
precisa, então, desenvolvê-la. Então, está relacionado com isso. E eu diria mais uma coisa, então, que isso está relacionado com o movimento social, né? Então, porque teve o século XIX, mas nós tivemos os anos 90, que foi um período de muito desemprego, de muita crise econômica, fábricas fechando, e a partir dali surge uma série de experiências que começam a dizer, opa, tem uma outra maneira de produzir que não é só sendo empregado, né, com um patrão, e que não é também só sendo um grande empresário, como está sendo colocado. Então, a partir dali, nós temos um histórico também no mundo e no Brasil de um resgate dessa ideia e de um processo importante de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras ao redor desse conceito. E sobre esse assunto, a gente estava conversando já em outro momento aqui no podcast sobre os bancos comunitários, e conversamos com o Alisson Dropa do Diese, com a Nelsa Nespolo da Univens, da Justa Trama, e foi entendeu-se, né, a partir da explicação deles, né, que os bancos comunitários integram esse ecossistema que não só junto com esse conceito, mas com as práticas da economia solidária, tudo caminha junto, né? Exatamente. Eu dizia que nós temos um conjunto, né, como tu estava falando, um ecossistema, um conjunto de experiências que compõem a economia solidária e que estão referidas a diversas áreas, né, a diversos setores econômicos e a diversos trabalhadores. Então, nós vamos ter na área do artesanato, da cooperativas de materiais recicláveis, nós vamos ter na área também de produção, na área de comercialização. Temos toda uma rede importante de comércio justo. E daí, na área de consumo também, tem redes de consumo organizadas que são importantes. E uma das diferenças também é isso, né? Entre enxergar a economia de uma maneira mais articulada e não apenas de uma forma isolada, com empreendimentos isolados. Isso, inclusive, é muito importante na economia solidária, porque não se trata de um empreendedorismo individual ou mesmo coletivo, mas pontual. Se trata de um projeto, né, econômico que precisa ser construído para isso. Então, as redes e as diversas áreas são fundamentais. Uma dessas áreas é as finanças solidárias. Então, nós temos dentro das finanças solidárias as cooperativas de crédito. Nós vamos ter também outros fundos, que são fundos a fundo perdido, os fundos rotativos solidários, e os bancos comunitários que vêm a se somar como um elemento super importante, inclusive de articulação no território, né? Porque ele vai retomar aquela ideia que eu te dizia, que a economia é muito diversa, poderíamos dizer até uma pluralidade de experiências, e elas se refletem muito no território. Eu acho que a Nelsa é uma apaixonada, a gente não nega, inclusive somos podemos dizer com bastante orgulho, dos que trouxemos essa discussão para Porto Alegre, né? Em 2015, porque já existiam os bancos comunitários a partir da experiência do Palmas, que eles devem ter falado, no resto do Brasil a gente dizia, mas por que aqui não? E provocamos esse debate, e aí vieram esses dois territórios, que inicialmente da Vila Aparecida e da Cascata, dizendo, não, a gente topa porque nós já temos uma integração, inclusive surgimos, né? Eu lembro quando eu sou uma das antigas economias solidárias final dos anos 90, fui lá na Univens, e uma das questões, eles surgem articulados um trabalho lá com a igreja, com a comunidade, e é uma luta que vem também de toda a ocupação da comunidade e tal. Então, o banco, ele vem a retomar e a dizer, sim, é importante as feiras, é importante as redes, mas é importante também o território. E realmente faz parte e vem crescendo de uma maneira importante e significativa no Brasil. Sim, falando dessa localização, assim, perguntar para o vereador Gimenez sobre contar um pouco para a gente como é que surgiu essa redação do marco regulatório, que foi, agora é uma lei, né, desde o dia 31 de julho de 2024. Como é que foi isso? A gente estava comentando sobre as questões políticas, mas queremos saber, assim, como é que foi esse momento com o pessoal da economia solidária mesmo, porque, óbvio, né, antes de constituir um projeto de lei, tem um trabalho por trás, né? Se estuda aquele assunto. Ó, eu saudar aqui a professora, a Laís, todo mundo aqui, e dizer que
primeiro agradecer o convite para estar aqui, né? É sempre bom a gente estar discutindo, apesar que esse é a minha casa, o Sindicato Bancário, nem sempre a gente é convidado para o podcast, né? Então, é bom aqui, o Arthur aqui, que está sempre aqui, é bom a gente estar debatendo. Não, assim, eu sempre militei no mundo do trabalho, né? Como sindicalista e coisa e tal, então a gente sempre discutiu a questão da geração de emprego e renda de qualidade. E a partir de 2016, 2017, com a reforma trabalhista, no Temer, né, cada vez o trabalho ficou mais precarizado, né, e hoje em dia o emprego formal que nós sindicalistas organizamos, os trabalhadores formais, é cada vez uma minoria na sociedade, né, hoje cada vez tem menos trabalhadores formalizados e de forma precária, né, porque a reforma trabalhista permitiu várias formas de contratação precárias, então, além de, como a professora estava falando, da questão do modo capitalista, né, que é da exploração do homem pelo homem, da produtividade, da maximização do lucro, inclusive em cima da exploração do homem, né, com essas formas precárias cada vez maiores de exploração, né? Então faz muito tempo que a gente discute no movimento sindical, inclusive com o povo da economia solidária, que a economia solidária é uma alternativa de geração de emprego e renda qualificada, né, mais sustentável, solidária, cooperativada, coletiva, né, que dá esse sentimento de coletivo para as pessoas. Então, nós já tínhamos essa discussão, eu pessoalmente e várias pessoas do movimento sindical, a CUT Nacional, inclusive, tem a ADS, uma agência da CUT que discute a economia solidária, então a gente tem já essa discussão muito já aprofundada, né, na nossa trajetória. Quando eu assumi a primeira vez na Câmara dos Vereadores em maio de 2022, eu era suplente, mas assumi por uma semana, na Semana do Dia do Trabalho, eu apresentei em 3 dias 5 projetos, 5 ou 6 projetos, 6 projetos. E o principal deles era esse que cria o marco regulatório da economia solidária. Exatamente porque eu achava que esse poderia ser o carro-chefe de um mandato ligado ao mundo do trabalho, né? Porque eu acho que a gente tinha que discutir isso, porque a economia solidária já existia em Porto Alegre, né? Nós temos centenas de empreendimentos da economia solidária, como vocês disseram, até bancos comunitários e várias outras experiências, como a própria Justratrama, que eu fiz depois, eu inclusive fiz um vídeo lá, falando sobre a economia solidária lá, porque é um trabalho sensacional, e várias outras, né? Tem milhares de trabalhadores que vivem na economia solidária, só que nós não tínhamos uma lei, né? Até porque nacionalmente não temos, né? Tem uma discussão no Congresso Nacional, né? Desde o tempo quando o primeiro governo Lula criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária, com o Paul Singer, que inclusive meu projeto é baseado na lei Paul Singer. Acabou de ser aprovada a lei. Agora que foi aprovada, né? Então, depois de muito tempo, né? Então, a Lei Paul Singer, daí o projeto que eu fiz foi baseado na Lei Paul Singer. Reuni com a Helena Bonumá, com várias pessoas da economia solidária, durante umas 2, 3 semanas antes de eu tomar posse. Quando eu soube que ia tomar posse, reuni e a gente fez esse projeto. Então, o projeto não é só meu, o projeto de militantes da economia solidária, um projeto que é baseado numa lei nacional. O Suplicy tinha apresentado em São Paulo também um projeto muito parecido, só que a gente fez também com viés feminista aqui. Então, a ideia surgiu a várias mãos assim, e eu daí apresentei o projeto que ele cria todo o marco regulatório da economia solidária, institui a política municipal de economia solidária, o sistema municipal de economia solidária, e no projeto inicial ele criava o Conselho Municipal de Economia Solidária e o Fundo Municipal de Economia Solidária. Nas discussões na Câmara, a gente viu que o projeto ia acabar não passando por conta desses 2 últimos itens, porque tem uma discussão jurídica que quem cria conselho é o executivo, que o legislativo não pode legislar sobre a criação do conselho, que é uma atribuição do executivo. Então eu tive que botar no projeto uma emenda que sugeria a criação do conselho e não mais seria obrigatório, e também sugeria a criação do fundo, que é importantíssimo, né? Porque não adianta também ter a lei se a prefeitura não utilizar suas ferramentas, não der crédito, não incentivar a economia solidária. Então, acho que foi uma batalha. A gente, depois que apresentou a lei, a gente começou a conversar viu a dificuldade de aprovar, começou a conversar com todas as bancadas, com vereadores, um por um. A gente utilizou os militantes da economia solidária, que nas 2 vezes que foram votado o projeto, uma que ia ser votada e daí acabou não sendo, a gente levou, a gente mobilizou, a gente conversou com lideranças como a Helena Bonumá, a Nelsa,
a Maribel Kaufmann, várias lideranças da economia solidária, e felizmente o povo atendeu o chamado. Nós lotamos lá o plenário mais de uma vez lá de pessoas militantes da economia solidária que trabalham com isso, e essa pressão acho que foi positiva também para que os vereadores vissem que não era um projeto, né, de um vereador só do PT, mas era um projeto que tinha base social e coisa e tal. Não tinha muita alternativa para eles, não tinha como ser contra, né, um projeto, né, porque quem que quer contra a geração de emprego e renda, né? Então ficaram meio assim. Quando a gente fez as emendas, acabamos aprovando. Então acho que foi muito importante para Porto Alegre, que agora tem uma legislação, né? Agora a gente tem o segundo passo, que é mobilizar para fazer com que a prefeitura faça esse projeto sair do papel, que a prefeitura crie o Conselho Municipal de Economia Solidária, que é muito importante para discutir toda a política de economia solidária na cidade, que esse conselho tenha autonomia para Propor, né? para tudo, coisa e tal, e também crie um fundo, né? Para que a gente possa incentivar de fato, porque a economia solidária é uma alternativa à economia capitalista. Ela é mais rentável, ela é solidária, ela tem autogestão. E isso, eu me lembro na década de 90, nós, no movimento sindical, quando o Fernando Henrique quebrou todas as fábricas, várias fábricas teve autogestão. Aqui nós tivemos a Varig, aqui, né? A Geral Varig, várias fábricas que teve um embrião disso com autogestão, a Forja, autogestão de trabalhadores. Né? Então a gente tem que continuar incentivando isso para que a gente tenha uma economia mais solidária, mais né, de cunho social mesmo, e não só uma economia que vise maximizar o lucro em cima da exploração e do desemprego da classe trabalhadora. Eu acho que essa é a ideia do projeto. Sim, é interessante pensar isso, né? Porque é uma forma de localizar no território isso que tu mencionasse, né? Essas iniciativas, né? Isso que tu mencionasse, Jimenez, sobre criar esses argumentos para que as pessoas, né, tendo a lei, enfim, isso cria argumento e criando, por exemplo, o conselho, sugerindo essa constituição do conselho, tu consegue executar as coisas na cidade, né? Isso vira um mecanismo para que as pessoas possam não deliberar, mas, enfim, discutir, levantar pautas. Conselhos municipais, em geral, produzem esse movimento, né? Realmente são muito importantes. Tomara que a gente consiga evoluir nesse sentido. Eu queria comentar uma coisa, porque esse é um outro pé importante, inclusive, no qual o Brasil foi referência, e Porto Alegre também, né? Que toda a dimensão da política pública para a economia solidária, que essa lei vem a fortalecer, porque numa perspectiva de uma política de Estado, né? Mas o movimento, desde sua origem, ele propõe, então, se nós estamos construindo um projeto, esse projeto tem que estar incluído em uma proposta de modelo de desenvolvimento para o país. E se é isso, então a gente tem que incidir também para que haja política de governo e de Estado para promover esse tipo de economia. Nós, inclusive, lembro que na primeira ou na segunda Conferência Nacional de Economia Solidária era isso, por um mundo, por uma economia, por uma outra forma de produzir e viver em cooperação e de maneira sustentável. Que é isso, porque as pessoas dizem, mas isso não dá certo, né? E não é que não dá certo, já está dando certo. Vários né? exemplos. Vários exemplos disso. Mas, ao mesmo tempo, claro que eles não têm os incentivos, as grandes empresas têm, estamos vendo toda a discussão agora com essa história, né? De todo o ajuste fiscal e tal. Então, tem grandes interesses, então por que não, né, os governos priorizarem uma área que, inclusive, é fundamental. Ele estava falando de geração de trabalho e renda, mas não é geração de trabalho e renda para que as pessoas sobrevivam, é geração de trabalho e renda para construir outros espaços, né, de convivência e desenvolvimento local, de uma outra economia, como está sendo colocado, que possam, então, ter o apoio da política pública. Eu acho que isso é uma batalha. O Brasil avançou muito durante os governos, a partir do governo Lula, em 2004. É importante sempre lembrar em um programa de economia solidária o legado do Paul Singer, né, que foi nosso secretário por muitos anos de economia solidária, e uma pessoa que produziu uma reflexão importante, que inspirou, porque também é isso. Então, tu vai juntando a política pública, vai juntando o papel das universidades, vai juntando o papel das entidades de apoio, que está aqui o Arthur, e vai construindo, dizendo, não, é um projeto para a sociedade, né? E nesse sentido, então, a política pública vem a ser uma questão importante.
importante. Aí o Gimenez já falou sobre a importância em Porto Alegre. Porto Alegre é uma das primeiras cidades que tem uma política, né, para incentivar tinha uma incubadora. A Nelsa foi uma das primeiras incubadoras lá na Vila Aparecida. Então, isso é importante. Tem que ter fomento, tem que ter formação, tem que ter assistência técnica, que são os componentes gerais dessa política que você estava falando também, que é inspirada na Lei Paul Singer, e que eu queria chamar a atenção que acabou de ser. Ou seja, 2024 nós temos uma boa safra, pelo menos de lei, porque essa lei também está desde 2012 tramitando no Congresso, e já estava meio travada, e de repente, né, assim, mais ou menos nesse processo que tu diz, não vai dar, e de repente acabou sendo aprovada agora. E era para ser sancionada, inclusive, pelo Lula nesses, né, a ideia era que fosse nesses dias, não vai ser possível, mas ela já está aprovada. Então, é isso. Não é o que a gente, né, tudo que a gente quer, é o que é possível, mas a lei vem a dizer, olha, então ela transcende uma política de governo, e ela tem que nos chamar para que a sociedade discuta que economia, né, que processo e que trabalho é esse que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Professora, só uma coisa importante, a importância das leis também é porque, assim, se não dá descontinuidade, se não tem uma lei. Por exemplo, no governo Lula e Dilma tinha a Secretaria Nacional de Economia e Solidariedade e tinha incentivo a isso. Saiu, deu o golpe, morre tudo. Se tu tem uma lei, os movimentos da economia solidária podem cobrar a aplicação da lei, porque se tu não tem nada, né, é uma política daquele governo. Aquele governo de plantão foi derrotado ou saiu, e isso daí morre tudo. Então, a importância da lei em Porto Alegre, por mais que a gente saiba que não vai ser, talvez não seja totalmente executada, não tenha interesse do governo atual, ela transcende isso, como diz, ela é uma lei. Hoje, os movimentos podem cobrar que ela seja aplicada que nem nacional. Por isso, essa grande vitória nacional, que está sendo comemorada, que o Lula deve sancionar, porque agora nós temos uma lei nacional também. Então, a economia solidária é uma realidade. Exato. Então, não é de um governo, ela é uma política pública aprovada. E agora nós temos que... E o que tu falava da relação com o movimento também, porque é isso que vai fazer a coisa avançar, senão ela morre também, né? A lei. Então são as duas coisas. A lei não né? é o papel a lei não é o papel, a lei é o movimento, e aí a incidência, o papel do movimento, ele é fundamental, e ele, na verdade, tem sido um ator importantíssimo, porque foi tudo isso, toda essa crise, mas ninguém desistiu, estava lá, brigando no Congresso, né, e brigando aqui. Aqui no Rio Grande do Sul também nós temos o Conselho Estadual de Economia Solidária, que foi recentemente reeditado, já tivemos também uma secretaria, né, não uma secretaria, mas um departamento que trabalhava com economia solidária. Hoje em dia não tem nenhum departamento, né, inclusive... importante, né, ter lugares para acessar no site do governo que... em tese, os trabalhos relacionados à economia solidária estão dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Não há nenhum registro de departamento, no máximo temos algum link ali, mas é tudo muito incipiente, né? Então acaba que nesse tipo de instituição, se tu não tem algo que garanta que tenha que ter uma secretaria ou minimamente um departamento, justamente como o Gimenez colocou, não dá para exigir, né? Sim. Queria perguntar para o Arthur, dentro da ONG Moradia e Cidadania, porque é isso, a gente está falando de ter essas instâncias, enfim, federais, municipais, estaduais, que garantam que a gente tenha uma legislação, algo nesse sentido, mas é primeiro importante essa mobilização que vem da sociedade civil. Dentro da ONG Moradia e Cidadania, vocês atuam e trabalham junto, né, de grupos de economia solidária. Como é que funciona isso? Sim, desde a criação da ONG, né, a gente vem apoiando os grupos, né, trabalhando justamente na questão de comprar material ou cursos, né, pagar um instrutor, porque nós não temos muita verba, né, mas com o que temos, a gente consegue, né, dar apoio para esses empreendimentos. E gostaria de parabenizar o vereador Gimenez, né, por a lei, que é muito importante assim, para ter essa questão da existência, da visibilidade, né, da economia solidária, porque existe, mas muitas vezes não é vista, né? E também a professora Ana Mercedes, com esse núcleo de estudo, né, da URGS,
que é a universidade dando realmente respostas para a comunidade, para a sociedade, né? Sim. Não é ficar isolada, é realmente os alunos terem a oportunidade de estarem lá na cascata, de estarem lá na Nossa Senhora Aparecida, de apoiar o desenvolvimento das comunidades e dos territórios. Sim, e ter esse respaldo da academia, né? Todos esses. Acho que a gente conseguiu construir uma bancada interessante aqui de ter esse respaldo desses 3 pontos, né? A sociedade civil, os órgãos municipais, estaduais, enfim, aqui representados por essa luta aí que o Gimenez travou, né? De entrar na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre esse trabalho da economia solidária, e professor aqui dando o respaldo acadêmico para a gente. Até minha pergunta seria mais ou menos nesse sentido que a gente estava falando, de ter secretaria, departamento, teve a extinção, né? E agora temos dentro do Ministério do Trabalho e Emprego a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Gostaria de te perguntar, professora, como é que vem sendo se a tua avaliação assim nesse momento, né, de retomada das políticas, e também, emendando já na minha pergunta, como estão circulando, a senhora mencionou antes a conferência, né, da economia solidária, como é que isso vem acontecendo, porque é nas conferências que a gente escuta o que realmente vem acontecendo, né, nos territórios. Então, queria uma avaliação tua, assim, dessa retomada desde 2023. Sim. Bom, primeiro eu acho que é super importante, né? Essa retomada em relação a ter uma secretaria que a gente tinha perdido, o que o movimento, de maneira geral, tinha perdido, e é um simbólico de ter uma secretaria. Eu acho que ainda é uma coisa muito incipiente. Nós estamos em uma situação não muito boa em termos, né, de recursos em nível federal. E isso se reflete, não é a mesma situação dos anos 2004, né, do início da década, mas é importante porque o que acontece? Tem que recompor tudo, né? Tem que recompor a política, né, a partir de uma falta de uma carência de recursos e com muita articulação também. Então, a economia solidária ela sempre se fez, bom, tá também dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que eu acho que é importante. Então, eu acho que a Senais ela vem avançando nessa perspectiva de reconstruir. Então, por exemplo, nós estamos ainda sofrendo bastante porque teve toda uma política do PRONIN, que é para as incubadoras, que ainda não conseguiu sair, né? Em termos, tá se negociando, mas ainda estamos com essa limitação. Mas há toda uma discussão da assistência técnica. Então, todas essas áreas, e por isso que eu acho que a lei vem a reforçar bastante o trabalho das Senais. Então, sim, eu acho que é um avanço. Acho que esse avanço também agora está se manifestando em uma política que é a política dos agentes de economia solidária no território. Então, também demorou, mas agora já houve um edital que está sendo chamado para que esses agentes consigam também poder fazer esse fomento da economia solidária. Acho que o debate das conferências também é importante. Nós fizemos recentemente, atrasou um pouco em função da enchente, mas refizemos, e eu acho que estamos encerrando o processo das conferências municipais. A Conferência Nacional precisou ser adiada, mas nós vamos realizar a conferência estadual, o movimento, né, vai realizar a conferência estadual em março, de 2025, e depois, então, a Conferência Nacional, que são momentos importantes para esse debate, né, sobre economia solidária, que está sendo possível também porque tem uma secretaria nacional que está articulando, que conseguiu também retomar a mesma coisa, o Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, eu acho que é a passos um pouco mais lentos, como em tudo, né, do que a gente gostaria, mas é significativo no sentido de dizer, não, nós vamos avançar, né, e nós vamos reestruturar todas aquelas políticas que foram perdidas depois do golpe em 2016. Sim, e é ter um local para o qual tu entregas um documento, Exato. né, que vai receber, que vai tomar providências. Até o Ministério do Trabalho foi destruído. Exato. O Ministério do Trabalho, Exatamente. a Secretaria Nacional de Economia Solidária está ligada, também foi destruído, né? Acabaram com o Ministério do Trabalho, sim, que exato. é o cúmulo num país Verdade. como o nosso, desigual, tu acabar com o Ministério que discute o trabalho, né? Então, eu via a lógica, né, que tinha dos governos pós-golpe, né? Então, é tudo uma reconstrução. Por isso, Sim. como disse a professora Ana, é muito importante, porque a gente... É difícil
estamos com menos verba, uma minoria no Congresso, a direita cresceu no Congresso, então a situação política do Brasil está pior, a ultradireita, inclusive, que é pior ainda, que é totalmente contrária a essa organização do povo, ela é maioria no Congresso e uma maioria quase que esmagadora. Então, as dificuldades do governo, inclusive para passar qualquer projeto, até a aprovação da lei é uma isso, vitória. tranca a pauta, Então, né? assim, então tudo é passo, né? Mas é uma luta, como disse a professora Ana, a gente não desistiu mesmo nos piores momentos, depois do golpe, a gente continuou lutando, indo no Congresso, agora aprova a lei, como aprovou em Porto Alegre, aprova nacionalmente. Eu tenho uma experiência que vários vereadores do Brasil todo me ligam pedindo cópia do projeto para apresentarem o projeto nas suas câmaras. Então, isso é importante. Tu aprova um projeto, às vezes ele vira uma referência para outros projetos, né? Então, talvez a economia solidária comece a ser discutida. Aqui o povo de Caxias já me pediu, vereadora Rose Frigieri, do Paraná, de vários lugares de Santa Catarina, começaram a me ligar e pedir. A notícia sai, as pessoas começam. Então, eu acho que é uma luta que está difícil, mas que já teve avanço. E, como disse, nós temos que agora incentivar que essa secretaria, que Gilberto Carvalho, né, o secretário, consiga desenvolver o trabalho, que a gente consiga, através dessas conferências, criando os conselhos, consiga fomentar tudo isso e consiga pressionar, inclusive, os governos para que dê recursos para que os projetos saiam do papel. Porque essa é uma outra coisa também, inclusive tu falou, agora chama Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Mas eu sempre digo que há uma relação muito importante e que é uma coisa que às vezes até se confunde, a economia solidária para gerar trabalho e renda, assim, do tipo para precarização. Eu sempre diz, não, é um projeto de sociedade. E essa é uma diferença desde o início das discussões, desde o início das discussões, quando a gente recuperou alguns autores que vão dizer a economia, até uma outra forma, não é o setor informal, em termos de informalidade, é uma outra forma, uma outra economia que funciona nas comunidades, que precisa ser resgatada no seu caráter coletivo. Então, tu tem uma fragmentação e uma precarização. Então, a economia solidária, por isso os bancos comunitários eles também são importantes, porque eles vêm a juntar, e é fundamental, nós estamos vendo como essa precarização do trabalho, e essa precarização também, de maneira geral, na sociedade, na renda das pessoas, ela é produto também dessa sociedade onde cada um resolve por si. Então, quando tu diz, olha, vamos criar formas que articulem e que tenham uma visão, é estratégico para todos os governos, porque se trata de avançar em um modelo de desenvolvimento que seja inclusivo, que seja justo, onde as pessoas possam gerar renda. Então, todo mundo sempre diz, é uma saída para os programas assistenciais. Até se falar, uma porta de saída. Né? Na verdade, é um espaço de organização dessas pessoas para poder avançar na geração de renda e na construção de redes territoriais e produtivas em diferentes áreas que são fundamentais. Articulação urbano-rural, tem tanta coisa que é super importante, inclusive às vezes a gente concorre com alguns conceitos, aí é a economia criativa, economia circular, mas na verdade a economia solidária recupera essas questões e muitas vezes ela não é suficientemente visibilizada como um espaço inovador, entendeu? É importante para a sociedade brasileira. Daria para dizer que ela é pioneira, vamos dizer, na conceituação, exato, né? Exato. Porque justamente surgem... Exato. Talvez essa seja a resistência do outro setor, porque a economia solidária é uma alternativa à economia capitalista da maximização do lucro, da exploração. Ela é um outro conceito. Sim, surgem esses outros conceitos da economia circular e criativa são recentes, né? Sim. Então é quase com, não vou dizer um sequestro, mas assim, algo que pega um pouco desses outros, da prática, vamos dizer, da economia solidária. É que tu tem uma economia capitalista em crise também, né? Então na verdade, esses modelos vêm a dizer, bom, economia circular por quê? Porque tem um problema do meio ambiente que precisa ser sobre a qual tu precisa realmente agir, e a economia solidária recupera essa dimensão que a gente não tem falado, ela já falava sobre isso. Já resolve isso, exatamente. Né? Então, essa coisa também de trabalhar de uma maneira mais coletiva, mais autônoma, também está sendo. Agora tem essa startup e tudo isso, mas na verdade a ideia também de trabalhar de uma maneira circular em um sentido de redes, em um sentido de articular isso, campo, cidade, produção, consumo, eu acho que está
lá. E a gente tem que dar visibilidade, porque é uma questão que é super importante e que o mundo atual precisa, porque eu estava dizendo, o mundo do trabalho não é o mesmo, né? O mundo do trabalho de 20, 30 anos atrás. Então, é necessário pensar também em alternativas econômicas, e nesse caso, a diferença da economia solidária é que ela se coloca como uma alternativa ao próprio capitalismo, como tu está dizendo, né? A esse modelo que está indo também Sim. está também em crise, né? De estimular a solidariedade, né? De estimular a produção coletiva, né? Exato. Autogestão, O todas essas território, formas. o respeito ao território, né? A sustentabilidade, né? A divisão equitativa das consumo, coisas, né? Não é uma divisão de exploração, né? Na economia solidária em geral, tu pega lá vamos falar da Justatrama, eu fui lá visitar, né? Tudo que eles produzem, eles decidem se eles vão deixar uma parte para um fundo para reinvestir, quanto vai ser para cada um. Todo é decidido em assembleia. É decidido, não tem o dono que define o produto do serviço deles, não, é tudo feito coletivamente. Então é outra proposta. Sim. E é uma proposta que as pessoas, quando entram, entendem a diferença e vê que tem uma alternativa a esse mundo capitalista que é... E uma dimensão também, que é a dimensão das mulheres, né? Porque a economia Eu solidária... ia perguntar isso, professora, do ponto de vista prático, assim, para quem nunca ouviu falar, o que são os organismos de economia solidária, a gente já não tem mais muito tempo, mas assim, se a senhora pudesse contar pra gente, assim, o que são os empreendimentos de economia solidária hoje, pode ser mais de uma área, né? A senhora mencionou no início, mas assim, contando o que são esses organismos hoje, assim. Sim, na verdade, nós temos um peso forte ainda da economia solidária, está no artesanato, que são mulheres que produzem, na verdade, que criam diversos produtos e que se juntam para comercializar, para produzir. Nós vamos ter, eu já falei dos bancos comunitários, cooperativas na área da costura, na área da alimentação. A alimentação é um espaço muito importante, inclusive nós estamos agora assistindo a discussão sobre os refrigerantes, por exemplo, né? E aí tem um elemento vinculado a toda a questão da soberania alimentar, que é importante e que está muito relacionado com o cuidado e com o papel das mulheres. Então, nós vamos ter redes de mulheres na área rural que produzem, né, alimento e que trabalham de uma maneira coletiva, isso é importante. Nós temos aqui na URGS, por exemplo, um espaço que é o espaço do Contraponto, que também é de vários grupos que se juntam e que eles já produzem e levam lá para comercialização. Então, articulações no território. Então, eu acho que esses espaços, eles existem. Então, as mulheres vão se juntar. Agora, por exemplo, lá na Cascata tem um grupo da costura. Então, como é que nós vamos nos juntar para produzir? As cozinhas. Então, está a cozinha comunitária, mas aí, dentro desse espaço, nós precisamos também gerar renda, porque nós temos uma rede de mulheres no território que produz alimento. Então, como é que se junta para pensar estratégias? E por aí vai, né? Então, eu acho que, neste momento, inclusive, as experiências a partir da redução da política pública, de toda essa crise, elas se reduziram ou ficaram em sua mínima expressão. E agora está tendo um avanço muito importante. Eu diria que tem a ver com isso, os territórios, né? Eu acho que a área da agroecologia é um espaço super importante. A gente está discutindo também várias coisas em relação ao cuidado. Nós estamos vendo agora de que maneira nós ampliamos toda essa rede de economia solidária para dar força a esses empreendimentos e visibilidade. Sim, eu ia mencionar que esses espaços, né, não são fáceis, não são românticos, assim pode parecer, a gente fala com carinho, com amor, respeito, né, mas é um espaço também de muita luta, que as pessoas têm que trabalhar para que as coisas se tornem um projeto de lei, para que isso evolua, né, para que consigam pautar um conselho, enfim, colocar isso à frente. Então, acho que é importante também da gente lembrar, né, e dentro do seu território, da sua cidade, é importante que quem está nos assistindo, nos ouvindo, que busque conhecer, né, que busque fortalecer. Quando tiver uma encomenda de 20, 30 camisetas, que procure uma cooperativa de mulheres que costura, que busque fortalecer esses trabalhos coletivos, né, para que as pessoas possam manter esses seus
pequenos negócios, se é que dá para dizer assim. A gente fica meio constrangido de falar perto de uma pessoa que sabe conceituar bem as coisas como a professora, mas assim, que consigam constituir esse espírito de comunidade, né? E consumir localmente, uma coisa muito básica, né? Mas que faz muita diferença. Para encerrar, eu ia pedir para que a professora contasse um pouco sobre os livros que trouxe, pedir que ela trouxesse um pouco de bibliografia, porque é importante, né? Um tema para além das feiras, do consumo, a gente também tem bibliografia para respaldar essa demanda, né? Pode contar um pouco para a gente, prof. Eu fui procurar e eu disse, olha, são livros até históricos, né? Aquele lá, de Sentidos e Experiências do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras pesquisas que a gente fez sobre economia solidária. Quando estava surgindo, e aí tinha essas experiências de geração de trabalho e renda que a gente chamava o que é. Então, fizemos uma pesquisa e se avançou na teorização sobre isso. Esse é o livro clássico do Paul Singer, Introdução à Economia Solidária. Eu recomendo para, assim, bem... Ele vai descrever mais toda a trajetória histórica da economia solidária. Esse é outro livro importante, que é uma discussão que se teve sobre economia dos setores populares, e a partir disso que eu estava falando, né, com vários autores também importante. Tem o dicionário da outra economia, esse é um dicionário importante que tem vários verbetes onde vai falar sobre o que é autogestão, o que é economia solidária, eu acho que ele é importante. Aquele outro fala sobre ação pública e economia solidária, é um livro construído em parceria também com a França, porque a economia solidária ela se desenvolve bastante na época do Fórum Social Mundial, onde se juntam, de repente a gente vê que tem diferentes outros lugares que estão se discutindo isso, e aí vem alguns autores que trazem isso, então eu trouxe esse livro porque eu acho que ele também é importante para refletir a questão das políticas públicas, da ação pública em diferentes partes, e depois alguns outros, esse também é uma abordagem internacional sobre economia solidária, o Jean-Louis Laville, um dos autores franceses que trabalha com isso, e eu trouxe aí duas cartilhas, porque sobre isso tem bastante coisa. Tu falou do NEGA, então nós temos algumas páginas dessas cartilhas sobre a experiência dos bancos comunitários, a gente desenvolveu pesquisa nos territórios e tal, e fala sobre essa conceitualização, fizemos essa cartilha. E é uma cartilha que eu encontrei sobre a formação em autogestão, né, que estava sendo dito, porque ele também é um componente super importante, né? A gente está acostumado a trabalhar de uma outra forma, então a economia solidária ela sempre é uma questão de entender como é que funciona esse processo, e a questão da autogestão é uma questão fundamental. Foi uma cartilha produzida também aqui no Rio Grande do Sul, que me parece que é interessante. Dar informação, dar suporte para quem trabalha, para quem se insere nesses espaços, né? É importante para que a pessoa entenda do que tá fazendo parte e como ela pode reivindicar, né? Acho que é importante lembrar, né? E na verdade, se você procura, tem bastante material, tem vídeos sobre economia solidária. Eu acho que quem quer se interessa pode encontrar bastante material importante na internet, né? Agora que é a nossa fonte de informação. Sim. E essas referências também, se quiserem, estamos à disposição para... Sim, e o Núcleo de Estudos, que eu mencionei antes, né? O Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa, o NEGA, da URGS, é muito interessante, que tem várias publicações, né? Então, acho que dá uma dimensão... prática e acadêmica dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Bom, quero agradecer a todos vocês pela conversa, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto. A gente vai ficando por aqui, agradeço quem nos assistiu. Esse foi o podcast Sementes do Futuro, que é uma realização aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania e com o Instituto Socioambiental Casca, foi gravado aqui no Estúdio Hall, no Sindicato dos Bancários. O programa foi produzido por mim e pelo Arthur, aqui ao meu lado. Na técnica, a gente teve o grandioso Diego Dornelles, na coordenação de comunicação, Aline Adolfs, e na direção de comunicação, o Sérgio Hoff. Voltamos só no ano que vem. Agradeço muito a todo mundo que assistiu. A gente está preparando algumas mudanças, algumas adequações nesse programa, que é tão importante, tão querido por nós. Mas desejo boas festas, um abraço para todos que nos assistem. Mais uma vez agradeço a todos vocês aqui. E é isso. Tchauzinho.